Oi, maravilhosa e maravilhosos que também acompanham o canal. Vocês estão bem? Eu estou maravilhosamente, principalmente porque hoje é vídeo novo aqui no canal e olha só que belezura, gente. Isso mesmo, vou mostrar pra vocês como fazer esse porta-recado gatinha, que pode ser gatinho também, você que vai decidir, tá bom? Muito fácil, muito rápido. Bom, não é tão rápido, porque eu fiz tudo à mão. Isso mesmo, se você não tiver máquina de costura, não tem problema, gente. Você pode fazer também, porque eu só fiz à mão do começo ao fim. O bordado, a costura, as aplicações, tudo à mão. E vou mostrar pra você que você também pode fazer, tá? Ó, antes de tudo, deixa seu like, não é inscrito no canal, inscreva-se, clica no sininho, opções todas. Não esqueça de ir nos meus canais também, A Vida em Microcontos, que é o canal principal, e também Tempo de Florescer, tá? Que é o canal novíssimo. E temos o canal de podcast, que é Oceano Podcast, tá bom? Agora, bora pro vídeo. Bom, gente, para fazer o nosso gatinho porta-recados, a gente vai precisar do quê? Do molde. Esse molde, ele está no meu blog. O link tá aqui na descrição, tá bom? Então, basicamente, você vai cortar 2 vezes essa aqui, 1 vez, 4 vezes, 2 vezes e 1 vez. Eu vou fazer o corpinho dele, que é a base, né? Aquela parte maior com orelhinha, em feltro. Eu escolhi o rosa porque eu vou usar para a minha cozinha. Mas você pode usar tecido, juta, o que você quiser. Algodão cru, usar então feltro. E você pode escolher o tecido que você quiser, a cor que você quiser. Existem tecidos lindos. Eu vou usar sempre tricoline. Não sei necessariamente se é essas cores, mas eu vou usar tricoline, tá bom? E aí você vai precisar de linha, agulha de costura, tesoura e enchimento de boneca, que eu não está aqui, mas quando eu for usar você vai ver, tá bom? E se a gente precisar de mais alguma coisa, gente, eu falo, tá? Bora lá. Ó, gente, vou pegar o molde e vou começar por esse daqui, que é a base de tudo, né? E através da base, você pode diminuir, você pode aumentar, tá bom? E olha só, se você não tem carbono, eu já expliquei pra vocês, mas vou explicar novamente, tá? O que eu uso? Eu uso o lápis, eu só tenho até o 6B. Ó, você olha aqui, ó, 6B. Você pode comprar... Tem HB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, né? Eu queria o 8 porque o 8 ele é o carvão dele aqui, ó. O grafite é mais forte, é mais maleável, sabe? Ele fixa mais. Por isso que quem vai fazer desenho é interessante ter todos, ou pelo menos os pares ou os ímpares, né? Mas enfim, aqui não é sobre isso. Porque dá pra fazer sombreamento e tudo mais. Bom, aqui, por que eu tô falando isso? Porque você pode usar o maior que você tiver. No caso, eu tenho o 6B. E do avesso, eu risco o risco. Então, o risco tá aqui, eu fiz de caneta. E aí, por cima, do outro lado do papel, né? Esse papel de seda, eu passei o 6B. Por quê? Porque ele solta mais fácil o grafite, né? Fica um carbono natural. Então, aí o que eu vou fazer? Vou colocar em cima do meu tecido e vou riscar. E aí vai ficar como se eu tivesse usado um carbono. Então, caso você não tenha carbono e não, né, necessariamente você não conseguiu imprimir, você pode fazer isso, tá? Ah, Rosa, mas eu não tenho impressora, como é que eu faço? Você pode colocar papel de seda na tela do seu computador ou do notebook e riscar, né? Riscar no seu papel de seda ou na sua sulfite. É interessante mais papel de seda, que aparece muito mais fácil, né? E pronto, e aí você tem o seu risco, dá pra você guardar o seu molde pra usar quantas vezes você quiser. Então eu vou riscar e já trago, tá? Ó, gente, então fica fraquinho, porque o feltro, ele é
Tudo vai depender do papel que você usar, que eu tive que fazer bem fraquinho porque é um papel de seda, e esse feltro ele é fofinho, então pode rasgar o papel. Mas não tem problema, gente, ó, o risco tá aqui e eu posso, e fica até melhor, porque aí eu vou aumentar um pouquinho e para isso eu preciso que fique clarinho mesmo, senão para não manchar, né? Então tá ideal. Agora que a gente já riscou, eu vou aumentar um pouquinho esse gatinho. Pouca coisa, né? Porque aqui a largura é pouca, né? E esse aqui era um retalho para fazer uma outra coisa e eu decidi aproveitar e só cortei mais um pedaço, tá bom? Bom, eu vou aumentar e vou cortar do outro pano, né? Do outro lado, porque são duas partes que você tem que cortar e já volto. Ó, gente, então eu cortei duas partes. Olha só, vou mostrar para vocês o tamanho do molde. Que o molde é só para ter uma noção. De repente você não sabe desenhar, né? Ó. Só que eu queria um pouquinho maior. Então o que eu fiz? Eu risquei e depois eu vim com um lápis para ficar essa parte aqui, ó, a largura, eu aumentei todinho em volta. Isso você pode fazer e conforme você vai aumentando, você vai subindo. Se eu quisesse maior, é só subir um pouquinho mais aqui, riscar, né? Ia ficar cada vez maior. Ah, mas eu quero isso aqui maior. Tá tudo bem. Você faz, risca, traz mais pra cá, né? Sem problema, gente. É que eu queria gordinho. Assim tá de bom tamanho, tá bom? Então, é assim que você vai aumentar, caso você queira. E aí você não pode esquecer que a mãozinha tem que aumentar também. O rabo também, tá? Tudo, se você aumentar a base, você tem que aumentar tudo pelo mesmo processo. Você vem assim, ó, riscando por fora, em volta, tudinho, tá bom? Então, olha só, nós temos nós temos o rabinho, ó, o rabinho, tudo aumentado, tá? E as patinhas, você também vai fazer, você vai riscar, na verdade, cortar 4 vezes, que aqui dá a primeira patinha e a segunda patinha também tudo aumentado, tá? Então, olha só, eu fiz isso aqui, ó. Olha só a diferença, como não ia ficar... Ficaria engraçadinho também se fosse pequenininho, mas eu preferia aumentar pra ficar tudo proporcional, tá? Mas, ó, o do molde é onde tá esse lápis. O que eu fiz? Eu simplesmente risquei por fora, ó, e cortei. E aumentei, porque eu aumentei a base, tá bom? Feito isso, nós vamos... Ah, detalhe também, gente, que eu acho importante falar. Como saber qual é o avesso do feltro? Ó, por que eu sei que esse lado aqui é o direito? Porque o avesso, você vai ver mais aparente os furinhos, tá vendo como tem bastante furinho no feltro? É o avesso. E aí, aqui é o normal, tá bom? Bom, eu escolhi esse tecido aqui, porque se eu pegar o rosa, também vai ficar muito rosa. Esse aqui vai quebrar um pouco, tá? Mas tem um da família do rosa aqui, então não vai fugir, tá? Então, como que eu faço? Rosa eu aumentei. Como que eu vou aumentar essa parte aqui? Que é onde fica, né? O bloquinho, a caneta, o lápis para anotar os recados. Vou explicar para você, tá bom? O lado avesso para cima, por quê? Porque eu vou usar assim, certo? Esse é o lado direito. Então, dessa vez, eu não vou colocar o avesso do tecido aqui. Vou colocar os dois avessos para cima. Como é tecido, gente, tem que deixar um pouquinho, um espacinho aqui, né? Pra gente costurar. Se fosse feltro também, não precisava, eu cortava rente. Mas é tecido, então ele desfia. Então a gente precisa deixar assim, tá bom? Mas a gente vai costurar, exatamente. Então a gente vai ter que costurar pra dentro. Vamos lá. Olha só, você pode costurar um outro tecido pra cá, mas eu acho que não tem necessidade, porque vai ficar pra dentro, ó. Não precisa ter um outro tecido aqui. Vai ficar pra dentro, a gente vai fazer todo o acabamento, então não precisa, tá? A não ser que você faça assim, ó. Você pode também colocar um velcro aqui e aqui.
Nem precisa colocar todo, você coloca um velcro aqui, um velcro e um velcro aqui. E aí você faz dupla face, né? Então você coloca um outro tecido aqui bonitinho, costura, né? E faz as duas peças, costura. E quando você enjoar, é só você virar que tá o outro pano. É legal também, mas eu não vou fazer assim, tá bom? Vou fazer o comum mesmo. Talvez num outro momento eu possa fazer isso, ou se você quiser fazer, depois você me fala para eu poder ver, tá bom? Então, olha só. Lado direito, certo? Aí, Rosa, como que eu faço para aumentar? Eu vou te mostrar, ó. Escolheu como vai ficar o tecido? Você vai dobrar no meio. Como saber no meio, né? Pra pegar a barriga. Você dobra assim, ó. Dobra. Tá? Bem dobradinho. Que você vai pegar a ponta da orelha com o final da barriga. Mesma coisa aqui. Aí você dobra assim. Você corta o tecido assim. Tá bom? Pode cortar assim. E aí não esquece que você tem que deixar um pouco aqui pra gente fazer o acabamento e deixar aqui também, tá bom? Fazer bem aqui no meio que aí não corre o risco, né? Dá certinho. Então é isso, gente. Você vai ter que fazer esse corte todinho, porque eu aumentei, certo? A peça. Se você... Outra coisa. Vamos voltar aqui. Rosa. Eu não tenho essa facilidade que você tem de aumentar. É uma outra forma de você aumentar a peça também. Como? Você pode, depois que você riscou, e você vai fazer o seguinte. Tem um molde que é menor, né? Que o molde, ele vem bem aqui, pequenininho. Aí, o que você faz? Você pega o molde e vai riscando. Pra cortar, Rosa, eu acho que eu risquei torto. Como que eu faço? Ó. Depois que você riscou, aumentando a peça, para ficar certinho, você corta, né, em volta. Você dobra assim, ó, ponta com ponta, tudo bonitinho. E aí sim você pode cortar. Quando você cortar, tá tudo certinho, tudo do mesmo tamanho. Então são truquezinhos, olha só onde que era, tá vendo, gente? E é claro que aqui ficou mais fino, por quê? Porque para ficar retinho eu precisei dobrar. E aí, aqui eu queria maiorzinho e aqui vai afinando. Mas você pode fazer mais larguinho aqui também, que aí ficaria aqui larguinho. Então você pode fazer o que você quiser, tá bom, gente? Não tem erro. Bom, vamos voltar. Lembra que eu falei pra você que você dobra? Você dobrou, certo? Então, essa parte aqui é a barriguinha, aqui vai ser o porta-recado. Então vai ficar assim, gente, ó. Vendo a barriguinha pra cá, porque é essa parte aqui que vai ficar aqui, tá vendo? Assim. Aí é só riscar, e aí cuidado pra não cortar rente, deixa um pouco. Vou cortar aqui, vou mostrar pra vocês, que aí eu vou fazer o acabamento e a gente começa a montar o nosso bonequinho, tá? Por fim, gente, pra gente pendurar, é interessante você colocar uma cor igualzinha da barriguinha, pra diferenciar do corpo, que é rosa, né? E ficar combinando com a barriguinha, tá bom? Que na verdade a barriguinha é a roupinha, né? Então eu fiz isso aqui, ó. Eu vou fazer a bainha daqui e a bainha daqui. Isso aqui vai ficar escondido dentro dele, entendeu? Por isso que eu já cortei assim, já dobrei, porque eu não preciso costurar aqui, só aqui. Então vai ficar assim, ó. Eu vou fazer, vai ficar mais fino, claro, pra pendurar assim, ó. Então isso aqui vai ser do tamanho que você quiser. Não precisa de, ai, Rosa, eu preciso das medidas. Faz, porque às vezes você não quer colocar tecido. Você quer colocar uma fita de cetim, você quer colocar uma Passana Maria, né, que fala, que é cheio de rendinha. Às vezes você quer, não sei, o próprio feltro. Então você é que vai decidir. Lembrando que tem que ter uma parte, a gente vai pendurar, então precisa ter isso aqui. O material é você que escolhe e o tamanho também. Porque eu tô falando, eu posso colocar essas medidas, mas de repente, conforme eu vou costurando e vou colocando, eu vou ajeitando. Ai, ficou muito grande, deixa eu diminuir mais. Ah, não, tá bom. Entendeu? Então, fica a seu critério, gente, porque DIY, gente, é uma coisa feita à mão. Então, não fica padronizadinho, tudo certinho. Fica a tua cara.
tá bom? O importante é deixar o seu jeitinho. Isso que é mais divertido e que é legal. Você olha para aquilo e fala, ai, foi eu que fiz. E por mais que o outro faça, nunca vai ficar igual. Pode ficar parecido, mas igual não. Isso que é legal, tá bom? Bom, agora eu vou pegar o meu enchimento, que eu esqueci de mostrar aqui pra vocês, né? E vou acoplar tudo bonitinho. Primeiro eu vou costurar. Eu vou mostrar, peraí. Ó, gente, um dos melhores amigos de uma pessoa que faz costurinhas é o ferro de passar, tá? Porque ele, gente, vai te adiantar muita coisa. Olha só. Eu preciso fazer, porque esse aqui vai ficar assim, né, ó. É a barriguinha. Aqui vai ser os recadinhos e aqui eu vou costurar. Então, aqui eu não preciso passar para fazer a dobrinha, porque vai ficar escondido. Mas aqui, gente, aqui eu tenho que fazer toda a costura. E veja bem, eu tô fazendo isso tudo à mão. Não estou fazendo com máquina de costura. Então, o ferro, ele ajuda muito mais ainda, né? Então, o que eu fiz? Eu só passei o ferro aqui, dobrei 2 vezes para fazer o acabamento aqui em cima, que é só o que vai aparecer e vai proteger, não vai desfiar. E a mesma coisa aqui, lembra que eu falei para vocês, ó? O que eu fiz? Eu dobrei aqui dos lados. Isso aqui não precisa, que você vai ficar do lado de dentro. Então, depois que eu fiz isso, pronto, vai ficar dessa grossura pra pendurar. Poderia ser mais fino? Poderia, mas vai ficar assim, tá bom? Bom, agora vamos montar. Agora sim, né? Vamos montar o boneco. Veja bem, eu tô fazendo algo muito assim, passo a passo, porque tem muita gente que não sabe, tá, gente? Eu já fui uma pessoa assim que eu não sabia e eu ficava desesperada, porque quem ensina, passa o que sabe, mas às vezes não se coloca no lugar da pessoa que tá no zero, né? E costurando a mão, então precisa ter um pouquinho de empatia. Então eu já penso, se fosse eu, né? Se eu estivesse no zero, começando do zero, não tenho máquina, então eu precisaria o quê? Aprender passo a passo. Então é por isso que eu estou explicando assim, tá bom? Olha só, na costura, tudo que a gente vai fazer de aplique tem que ser antes de fechar a peça. Porque se você fechar, vai aparecer do outro lado. E quando a gente aplica, tem que ficar tudo escondidinho no avesso, certo? Então, a gente vai usar só um, porque a gente não fechou ainda o gatinho. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro pregar, né, a barriguinha. Depois de pregar a barriguinha, a gente vai fazer olho, boca, tudo isso que precisa fazer. Tudo, né, que for aplicar na peça, precisa fazer primeiro, tá bom? Aí, outra coisa, quando você for fechar, digamos que já tá tudo fechadinho aqui, pronto, já com enchimento, pronto só para aplicar as patinhas. A mesma coisa, você tem que ver aqui onde vai entrar, tem que ser na mesma altura, certinho, né? Para isso você vai precisar de uma régua ou uma fita métrica, tá bom? Para não ficar um bracinho aqui e um bracinho aqui, né? Então, tem que ser certinho. E o rabinho também, que eu tenho que ter o buraquinho do rabinho. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Antes de fechar aqui, a gente precisa também aplicar o nosso pendurador, tá bom? É isso, gente. Então, tudo que for pra aplicar na peça, a gente faz primeiro, é o que eu vou fazer, tá? Gente, ao invés de fazer enchimento pra ficar bem gordinho como boneca, eu dobrei, essa manta, ela é bem fina, tá vendo? Dobrei 2 vezes e vai ficar só fofinho, mas não vai ficar aquela coisa gordona, que não é a minha intenção. E aqui, ó, eu já bordei, fiz todo o olhinho, vai ser uma menina. Ainda não tenho nome pra ela, mas vai ter. E aí, tá vendo, ó? Você tem que usar, eu te aconselho a usar alfinetes, porque vai ajudar a você manusear a peça, tá? Como tá tudo bonitinho, ó, já fiz todo o acabamento aqui, ó. Aqui eu coloquei um lacinho, porque ela é menina. E eu diminuí um pouquinho esse negocinho de pendurar. Fiz uma gracinha com preto, ó, mas você poderia usar qualquer outra cor. E também coloquei um bolsinho. Então tem um bolsão e tem um bolsinho que eu posso pôr uma florzinha artificial, né? Com o próprio feltro rosa. Vou acabar, então, terminar essa peça aqui e mostro pra vocês. Gente, eu acabei
adiantando o trabalho, tá? Ele tá todo do avesso. Eu decidi, então, colocar todo o avesso para fora para a gente poder virar, tá? Então, olha só. Tudo que estava aplicado, nós aplicamos na peça, lembra? Antes de costurar. E tudo, por exemplo, bracinhos, rabinho, lacinho, essa coisinha de pendurar, tudo isso precisa estar por dentro. Então a gente coloca tudo pro lado direito, porque a gente vai trabalhar o lado esquerdo, né? O avesso. Trabalhamos e agora eu deixei só um pedacinho aqui, ó, para poder virar a peça, tá? Já vai virar pro lado avesso, que eu acho que assim fica mais resistente do que costurando assim, alinhavando, né? Porque por conta dos bracinhos, do rabinho. Eu vou virar agora, tá bom? Mas basicamente é assim, ó. É uma camada de manta junto com a parte do avesso e os avessos tem que ficar para fora, tá? A gente vai virar agora. Ó, gente, eu vou diminuir esse rabinho porque eu não gostei, tá? Que a gente corre o risco, sim, da peça ficar diferente, porque a gente mudou, né? A gente aumentou a peça, então não tem problema. Eu vou fazer do tamanho normal mesmo, deixar mais proporcional, porque o rabo tá muito grande. Não gostei. Vou cortar, vou transformar isso aqui e já volto. Pronto, gente, olha como ficou lindinho a nossa peça. E olha só, gente, eu fiz uns pontinhos aqui, ó. Se você quiser colocar velcro, pode colocar também. Aí lembrando que se você for aplicar velcro, você tem que aplicar nesse pano antes de aplicar aqui. Lembra? Tudo que for aplicar tem que ser antes de fechar a peça, tá bom? Então, basicamente é isso, ó. Fiz um pontinho aqui, ó, tá vendo? Outro aqui pra ficar presinho assim. Eu diminuí o rabo, acho que ficou bem melhor. Ficou uma gracinha, não ficou, gente? Olha aqui o negocinho de pendurar. Ficou bem delicado, fininho, ó. Com acabamento, muito bonitinho. E só o lacinho que eu deixei assim, ó. E cortei assim em zigue-zague pra não desfiar. E pronto. Tá prontinho, é só colocar alguma coisinha aqui. Aqui eu deixei também. Ficou fofo, né? Eu vou pendurar agora, eu vou mostrar na parede. Prontinho, gente. Já achei o lugar rapidinho. Olha que fofo. Me diz o que você achou aqui nos comentários, tá? Se você fizer, me marca pra eu conhecer a sua peça, tá bom? Cuida de você, fica bem, promete e não esquece. Eu amo você. Até o próximo vídeo. Tchau!